Pode iniciar. Hoje eu me proponho a ensinar para vocês a integral definida. É um conceito novo. A aula de hoje eu vou usar para apresentar esse conceito e as propriedades relativas a esse conceito, tá? Porque a integral definida é um número real. E ela é definida como número real e o objetivo é descobrir como calcular esse número real, porque tem várias aplicações para isso. Uma delas é o cálculo de área, mas não é só isso. Eu diria que os dois conceitos, integral, definida e derivada, que também é um número real, as aplicações de uma são equiparáveis em qualidade e em número às aplicações da outra, tá? São dois conceitos bem úteis, mas hoje, como eu disse, vou usar a aula só para apresentar o conceito e as propriedades. Na próxima aula a gente vê como é que se calcula. E aí tem um passo a passo para você entender bem direitinho esse conceito. Primeiro, é a seguinte definição. Tá? Definição. Sejam A e B números reais, com A menor do que B, para o intervalo, e P, uma M mais uma upla de Rn, x0, x1, x2, N natural, e P igual a x0, x1, x2, xn, uma N mais uma upla do Rn mais 1, tá? Porque quando você tem, ó, o x0, tá no R1, que é o R, tá? É só ele aqui. Quando você tem x0, x1, tá dentro do R2, tá? Que é R cartesiano R. x0, x1, x3 está dentro de quem? x0, x1, x2, tá? Está dentro do R3, e assim por diante. Aqui você tem uma dupla, aqui você tem uma tripla, aqui próximo a quádrupla, uma quíntupla, e assim por diante. Então você tem uma N mais uma upla. Claro, está no Rn mais 1. Tudo isso é para dizer o seguinte. Nós dizemos, é para condensar a notação, tá? Nós dizemos que P é uma partição de AB, tá? Quando isso aqui acontece, quando o A é o primeiro dos números, o A, intervalo AB, né? O A é o primeiro dos números, aí o x0 é menor que x1, que é menor que x2, que é menor, até menor que o último, e o último é o B. Então o x0 tem que ser o A, o xn tem que ser o B, e esses números estão em ordem estritamente crescente. Tá? Estritamente crescente. Por exemplo, se você pegar o número, essa N mais upla aqui, ó, 0, 1, raiz quadrada de 2, tá certo? 0, 1, raiz quadrada de 2, 3, π e 4, ó, estão em ordem crescente, não estão? Não estão? Estritamente crescente, estritamente crescente. Isso aqui é claramente uma partição de que intervalo? Intervalo fechado, muito bem, 0,4. Tá? Partição do intervalo fechado, 0,4. Então, um desenho aqui particular. Então, você tem o A, o B. Então, uma partição
é qualquer sequência finita, vamos falar assim, não é sequência, porque sequência, por definição, é finita. Por isso que eu uso. É qualquer N mais uma upla, tá certo? Onde o A é o quê? É o x0. Aí você tem o 0, você tem o x1, você tem o x2, você tem aqui o x3, você tem o x4, e você tem, digamos, aqui o x4, aqui seria o x5, e aqui o B, que é o x6. Tá? Aqui eu estou pegando, no caso em que o N é 6. Tá? x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. São 7 números, tá? Para dar a partição do intervalo AB. E tem mais. Não vou colocar no escopo de definição, mas são definições o que eu vou colocar aqui. Então, dada uma partição P igual a x0, x1, xn de AB, tá? Tá certo? Para cada I de 1 até N, para cada I de 1 até N, porque é chave, tá? Para cada I de N, xi menos 1, xi, é dito ser um subintervalo da partição. É dito um subintervalo da partição. Com seu comprimento, com seu intervalo tem comprimento, né? É dito um subintervalo da partição com seu comprimento denotado por delta xi. Para cada I, viu? De 1 até N. Claro, é de 1 até N, né? Que começa com x0, x1, x2, x2, x3, assim por diante, até o último, tá? Quantos subintervalos eu tenho aqui? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É igual N. Eu tenho N subintervalos, tá? Bom, assim, vírgula, tá assim. Assim, quem é o delta xi? Quem é? É por definição o xi menos 1. Para cada I de 1 até I. Tá bom? Para cada I tem. A norma de P, ó, a norma de P é o número real denotado por isso aqui, ó, tamanho. Toda vez que aparece uma entidade matemática dentro do módulo, significa o seu tamanho. Um número real entre módulo, entre as barras do módulo, é o seu tamanho. É a distância desse número à origem, tá? Então, a norma de P é o número real denotado dessa forma e definido por
Dado por definido, porque é a norma de P. É, por definição, o maior desses comprimentos. Ó, ou seja, é o máximo do delta x1, delta x2, até o delta xi. Lembrando, quem é o delta xi? Quem é? É o comprimento do intervalo xi menos 1, xi. E a norma de uma partição é o comprimento do maior dos seus subintervalos. Por exemplo, para P, o P assim eu reservo para P igual a essa partição aí, ó, 0, 1, raiz de 2, 3, π e 4, partição. Lembrando que isso aqui é uma partição de quem? Do intervalo 0, 4. Pergunto, quem é a sua norma? Quem é? Me responda. Número real. Quem é a sua norma? Qual é o maior dos comprimentos dos subintervalos? 0 a 1? É não. Raiz de 2 é 1,4. Certo. 3 mais 2. Hã? 3 mais 2. 3 menos raiz de 2. Isso aqui é maior do que 1. É o maior comprimento. Porque daqui para cá tem comprimento 1, daqui para cá tem comprimento menor que 1, daqui para cá tem comprimento maior que 1, né? Não é? Maior que 1, porque tem raiz de 2, aí passa pelo 2 para chegar ao 3. Então só aí tem comprimento maior que 1. Daqui para cá tem comprimento menor que 1, daqui para cá tem comprimento. Então o maior comprimento é esse. A norma de P é 3 menos raiz de 2. Por que esse conceito é interessante? Porque é o seguinte, ó. Por que o conceito? Porque se a norma da partição é um número próximo de 0 em relação ao intervalo, ao comprimento do intervalo AB, então essa partição ela é formada por muitos subintervalos, todos pequenos. Concorda? O fato de uma partição ser formada por muitos subintervalos não quer dizer que a sua norma está próxima de 0. Claro que não. Mas se a norma da partição é o número próximo de 0, então eu tenho nessa partição muitos subintervalos, próxima de 0, relativa ao comprimento do intervalo. Se isso acontece, eu tenho muitos subintervalos, todos eles bem pequenos. Isso é interessante mais na frente. Tá certo? Bom, outra definição. Aqui também são definições, mas eu não coloco, porque são definições secundárias, vamos dizer assim. Definição, importante. Tá? Sejam A e B reais com A menor que B, N natural, e P parte igual a x0, x1, xn, partição de AB, bom, partição de AB, pronto, é isso aí. Nós dizemos, é um ponto aqui, acento no i, nós dizemos que C1, C2, Cn, N números reais, são coeficientes de P quando
quando o CI pertence ao intervalo xi menos 1, xi, qualquer que seja i, de 1 até. Ou seja, quando o C1 pertence ao intervalo x0, x1, o C2 pertence ao intervalo x1, x2, assim sucessivamente, até o último, que é o Cn, que tem de pertencer ao intervalo xn menos 1, xn. Então, quando é que eu tenho coeficientes? Para ter coeficientes, são coeficientes da partição. Para ser partição, é partição de um intervalo. Então, primeiro eu tenho que ter um intervalo. Depois eu tenho que ter o quê? Uma partição desse intervalo. x0, vou colocar em preto. Tá? Eu tenho que ter o A igual a x0. x1 aqui, digamos, x1, x2, x3, x4. Então, eu preciso ter o quê? Para ter partição, eu preciso ter um C1 aqui no primeiro subintervalo, um C2 no segundo, um C3 no terceiro e um C4 no último. Tá? Somente um coeficiente. x0, x1, xn, C1, C2, Cn. Por quando são coeficientes, quando para cada i de 1 até n, o CI pertence ao intervalo x e menos 1, x. Entendido? O C1 pertence ao intervalo x0, x1. C2 pertence ao intervalo x1, x2. Ó. CI, I. E menos 1. Então, tá aí. Tá? Agora, isso se torna interessante quando você tem o seguinte, ó. Vamos lá. Isso se torna interessante assim. Sejam A e B reais, com A menor do que B, N um número natural, P partição de AB, tá? Partição do intervalo fechado AB, silêncio, C1, Cn, coeficientes de P, da partição. Os coeficientes são da partição. A partição é do intervalo, tá? Coeficientes de P e F, uma função silêncio, e F uma função definida no intervalo fechado AB. Tá? Então, sejam A e B reais com A menor que B, ponto, aí teve a lei natural. P igual a x0, x1, xn, partição de AB, C1, Cn, coeficientes de P e F, uma função definida em AB. A soma. Essa soma aqui, F de C1, delta x1, mais F de C2, delta x2, mais F de Cn, delta xn. Essa soma aqui, ela recebe o nome. É denominada, ela é chamada soma de rima. Soma de rima, tá? De F no intervalo AB, em AB, relativa
o amarrada, relativa, relacionada, relativa à partição